O corpo dela caiu direto nos braços dele. Ricardo Almeida estava lavando as mãos no banheiro masculino do 10º andar quando a porta se escancarou. Uma mulher jovem entrou correndo, o rosto vermelho, os olhos arregalados de pânico. Ela tropeçou e caiu para frente. Ele a segurou por reflexo e seu coração disparou. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Muito tempo que ele não sentia nada. "Me ajuda", ela sussurrou tremendo. "Eles vão me machucar." A porta se abriu de novo. 2 homens entraram, grandes, com cara de poucos amigos. "Aí está você, garota", disse o primeiro, um sujeito com cicatriz no rosto. Achou que ia fugir? Imagens rápidas passaram pela mente de Ricardo. A mulher correndo pelas ruas do centro. 2 homens atrás dela, ela entrando desesperada no prédio, subindo escadas, invadindo o banheiro. E agora estava ali, nos braços dele, apavorada. Ricardo colocou a mulher atrás de si. Sua voz saiu firme. "Saiam!" Os homens hesitaram. Olharam Ricardo de cima a baixo. Terno caro, sapatos italianos, relógio que custava mais que um carro. "Isso não é com você, amigão. Saiam ou eu chamo a segurança." Ricardo pegou o celular. "Vocês têm 5 segundos." Ele discou o número da segurança interna na frente deles. "Aqui é Ricardo Almeida, presidente da empresa. Tenho 2 invasores no banheiro masculino do 10º andar. Subam agora." O nome fez efeito. Os homens recuaram. "A gente sempre volta", disse o da cicatriz, apontando para a mulher. Passos rápidos ecoaram no corredor. 3 seguranças apareceram, todos armados. Os 2 homens foram escoltados para fora. Quando o corredor ficou em silêncio, Ricardo se virou. A mulher estava encostada na parede, chorando. Tinha uns 20 e poucos anos, cabelo preso, roupas simples, no crachá pendurado no pescoço, Mariana Santos, Serviços Gerais. "Você tá bem?" Ela assentiu, mas as lágrimas não pararam. "Desculpa. Eu não queria causar problema. Eu estava com tanto medo, eles me seguiram desde a lavanderia e eu pensei que se eu entrasse num prédio grande, eles iam desistir. Mas continuaram atrás e eu subi correndo e vi essa porta e..." Ela respirou fundo. "Desculpa. Nem percebi que era banheiro masculino." Ricardo estendeu papel toalha. Ela aceitou e secou o rosto. "Quem são eles?" "Agiotas." A voz dela saiu baixa. "Meu irmão pegou 15 mil emprestado para abrir um negócio. Faliu. Eu assumi a dívida para proteger ele." Ricardo olhou para ela, viu as olheiras profundas, as mãos calejadas, a roupa de lavanderia manchada. "Quanto você deve?" 13.500. Ricardo pegou o celular. "Como é o nome do seu irmão?" "Tiago Santos." "Mas por quê?" Ele já estava no aplicativo do banco. Digitou o valor, confirmou a transferência, guardou o celular. "Pronto. A dívida foi paga." Mariana piscou. "O quê?" "Paguei a dívida. Você não deve mais nada." "Mas você não pode..." "Eu não... Já tá feito. Eu vou pagar de volta." Ela falou rápido, quase desesperada. "Todo mês eu pago um pouco. Pode levar anos, mas eu pago. Eu prometo." Ricardo balançou a cabeça. "Não precisa." "Precisa sim." Tinha orgulho na voz dela. Orgulho mesmo sem ter nada. E isso fez o coração dele bater mais forte. "Tudo bem. Você paga quando puder. Sem juros, sem pressa." Ela o encarou por um momento longo. Depois, assentiu devagar. "Obrigada. Obrigada." "Você trabalha aqui?" "É meu primeiro dia. Faxineira do turno da noite." "E o outro trabalho?" "Lavanderia. Das 7 da manhã às 3 da tarde." Ela dormia 4 horas por dia, no máximo. "Qual o seu nome completo?" Mariana Santos." "Ricardo Almeida." "Eu sei. Vi seu nome quando os seguranças passaram. Você é o presidente." Um silêncio estranho caiu entre eles. Pela primeira vez em muito tempo,
Ricardo quis saber mais sobre alguém. Quis conversar. Quis ficar perto. Quis sentir aquela sensação de estar vivo de novo. Mariana olhou em volta e ficou vermelha. Realmente invadiu o banheiro masculino, né? Você tinha motivo. Mesmo assim, que primeira impressão. Ela respirou fundo, endireitou os ombros. Ricardo viu a transformação. Segundos atrás ela estava tremendo, chorando. Agora estava se recompondo. Forte. Ela era forte. Eu preciso ir. Meu turno começa em algumas horas. Aqueles homens podem estar esperando na rua. Ricardo guardou o celular. Eu te levo. Não precisa. Eu insisto. Mariana hesitou, mas o medo voltou aos olhos dela. Ela olhou para a porta como se esperasse os agiotas entrarem de novo. Tudo bem, obrigada. Eles foram para o elevador privativo. A garagem tinha 3 carros. O dele era um BMW preto. Você mora longe? Jardim São Paulo, Zona Norte, 1h30 de ônibus. Ricardo abriu a porta do passageiro. Mariana entrou visivelmente desconfortável no banco de couro. Ele ligou o carro e saiu da garagem. A luz do sol os cegou por um segundo. Pode colocar o endereço no GPS. Ele estendeu o celular. Mariana digitou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar. Devolveu. 40 minutos de viagem. Eles saíram da região dos prédios comerciais. O trânsito estava pesado. Ricardo normalmente dirigia em silêncio, imerso nos próprios pensamentos vazios. Mas hoje, o silêncio era diferente, cheio da presença de Mariana. Posso perguntar uma coisa? A voz dela quebrou o silêncio. Pode. Mas por que você me ajudou? Você nem me conhece. Ricardo pensou na pergunta. Eu não sei. Eu só senti que tinha que fazer. Sente pena de mim? Não. Então por quê? Faz muito tempo que eu não sinto nada. As palavras saíram devagar. Quando você caiu nos meus braços, quando vi aqueles homens te ameaçando, eu senti algo. Faz mais de 1 ano que eu não sinto nada assim. Mariana ficou quieta. O que aconteceu? Minha esposa morreu. Acidente de carro. Eu sinto muito. Todo mundo sente. Ele apertou o volante. Mas ninguém entende que quando ela morreu, eu morri junto. Eu acordo, trabalho, durmo. Mas eu não vivo, até hoje. Pela primeira vez eu senti algo real. E foi por sua causa. Mariana o olhou. Havia compreensão nos olhos dela. Eu sei o que é carregar peso. Trabalho 16 horas por dia. Cuido da minha mãe. Pago as contas. Às vezes eu acordo e não sei se aguento mais um dia. Mas aí eu lembro da minha mãe sorrindo quando trago os remédios dela. E eu aguento. Como você faz? Eu só faço, porque se eu parar, tudo desmorona. Ricardo entendeu. Ele estava fazendo a mesma coisa. Mas hoje, pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse outro motivo para continuar. Eles chegaram ao endereço. Rua estreita, casas simples grudadas umas nas outras. Crianças brincavam na rua. Mariana olhou pela janela e suspirou. É aqui. Obrigada pela carona. E por tudo. Mariana. Ricardo pegou um cartão da carteira. Se eles voltarem, me liga. Meu número pessoal tá aí. Qualquer problema, você me liga. Ela pegou o cartão, olhou, depois olhou para ele. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Mariana guardou o cartão e abriu a porta. Antes de sair, olhou para ele mais uma vez. Obrigada, Ricardo. De verdade. Ela entrou numa das casas. Uma mulher mais velha apareceu na porta. Abraçou Mariana. Ricardo ficou ali sentado, observando, até a porta fechar. Colocou a mão no próprio peito. Seu coração ainda estava batendo forte. Naquela noite, às 10 horas, Ricardo estava no escritório. Ele normalmente não ficava até tão tarde. Normalmente ia embora às 6, pegava comida congelada, esquentava em casa, comia sozinho, dormia. Mas hoje tinha ficado. Tinha inventado desculpas sobre papéis pendentes. A verdade era outra.
Ele queria ver Mariana de novo. Às 10h15, ouviu o elevador abrindo. Vozes baixas, carrinho de limpeza rangendo. A equipe da noite tinha chegado. Ricardo saiu do escritório. 3 mulheres com uniformes de limpeza conversavam perto do elevador. Uma delas era Mariana. Ela o viu e congelou. As outras 2 olharam de Mariana para Ricardo, surpresas. O presidente nunca ficava até tão tarde. Boa noite, Ricardo disse, tentando soar casual. Boa noite, senhor Almeida, Mariana respondeu formal. Posso falar com você um momento? As outras 2 trocaram olhares. Mariana assentiu e o seguiu para o escritório. Ricardo fechou a porta. Você tá bem? Os agiotas não voltaram? Não. Liguei para o número que eles deixaram, confirmei o pagamento. A dívida tá quitada. Ótimo. Eu trouxe isso. Mariana tirou da bolsa R$100. Eu sei que é pouco, mas é o que eu consigo pagar esse mês. Ricardo olhou para o dinheiro. Provavelmente era tudo o que ela tinha depois de pagar as contas. Mariana, eu falei que não precisa, e eu falei que preciso. Ela estendeu o dinheiro. Por favor, me deixa pagar pelo menos um pouco. Ele viu a determinação nos olhos dela, o orgulho. Pegou os R$100. Tudo bem, obrigado. Mariana sorriu. Foi a primeira vez que Ricardo viu ela sorrindo. Era um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigado por entender. Eles ficaram ali, olhando um para o outro. Ricardo não sabia o que dizer. Não sabia por que o coração estava batendo rápido de novo. Preciso ir trabalhar. As outras vão achar estranho se eu demorar. Claro. Desculpa te atrasar. Ela foi até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Virou-se. Ricardo, obrigada por tudo. Você salvou minha vida hoje. Eu não fiz nada demais. Fez sim, você não tem ideia do quanto. Ela saiu, fechando a porta. Ricardo ficou sozinho, os R$100 na mão. Talvez ele pudesse voltar a viver, afinal. 2 semanas se passaram. Ricardo começou a ficar no escritório até mais tarde. Sempre tinha uma desculpa. Papéis para revisar. Contratos para assinar. Mas a verdade era que ele queria ver Mariana. Eles conversavam toda noite, pequenas conversas no começo. Como foi seu dia? Tá menos cansada. O tempo tá frio. Aos poucos, as conversas foram ficando mais longas. Mariana contou sobre a mãe doente, o irmão arrependido, os sonhos abandonados. Ricardo contou sobre Laura, o acidente, o vazio que veio depois. Mas você tá sentindo agora, Mariana disse numa dessas noites, enquanto limpava a mesa de reuniões. Tô. Que bom que você tá voltando a viver. Eles se olharam por um momento longo. Algo passou entre eles, algo que nenhum dos 2 queria nomear ainda. O som do elevador abrindo quebrou o momento, e então uma voz que Ricardo conhecia bem ecoou no corredor. Ricardo, você ainda tá aqui? Ele congelou. Helena. A irmã de Laura entrou no escritório. 52 anos, cabelo curto grisalho, roupas escuras. Desde a morte de Laura, Helena visitava o apartamento dele toda semana. Levava comida, arrumava a casa, conversava sobre a irmã. Era a forma dela lidar com o luto. Laura era tudo para ela. E agora, Ricardo era a única conexão que Helena tinha com a irmã. Helena, o que você está fazendo aqui tão tarde? Vi as luzes acesas quando passava perto. Ela olhou ao redor e os olhos pararam em Mariana. Quem é você? Mariana se endireitou, desconfortável. Mariana Santos. Trabalho na limpeza. Helena franziu a testa. Olhou de Mariana para Ricardo. Por que ela está aqui? Porque ela trabalha aqui. É o horário dela. Vocês estavam conversando. Só sendo educado. Helena não tirou os olhos de Mariana. Havia algo no olhar dela. Algo que Ricardo não gostou. Você pode nos dar um minuto? Helena disse para Mariana. Mariana olhou para Ricardo. Ele assentiu. Ela saiu, levando o carrinho. Quando a porta fechou, Helena se virou. Quem é ela?
Já disse, uma funcionária. E por que você estava conversando com ela? Porque eu quis. Desde quando preciso explicar com quem eu converso? Helena cruzou os braços. Você tem ficado diferente nas últimas semanas. Diferente como? Mais animado, mais vivo. Ela parou. Faz apenas 1 ano e meio que minha irmã morreu, Ricardo. E você preferia que eu ficasse morto por dentro para sempre? Eu preferia que você respeitasse a memória da Laura. Respeitar a memória dela não significa parar de viver. Significa não esquecer ela tão rápido. Ricardo deu um passo em direção a Helena. Laura não pode ser substituída. Ninguém pode. Mas ela também não ia querer que eu morresse junto com ela. Você sabe disso. Helena virou-se, lágrimas nos olhos. Ela era minha irmã. Minha única irmã. Você é tudo que sobrou dela. Se você seguir em frente, é como se ela morresse de novo. Ali estava. A verdade. Helena não queria que ele seguisse em frente porque significava soltar Laura. Ricardo colocou a mão no ombro dela. Eu nunca vou esquecer a Laura. Nunca. Mas eu também não posso viver no passado para sempre. Helena limpou as lágrimas, mas não olhou para ele. E aquela mulher, é ela que está fazendo você querer viver de novo? Ricardo não conseguiu mentir. Sim, de alguma forma é. Helena ficou em silêncio. Depois assentiu devagar, tirou a mão dele do ombro e foi até a porta. Eu espero que você saiba o que está fazendo, Ricardo. Ela saiu sem olhar para trás. Ricardo ficou ali sozinho, o coração pesado. Ele sabia que aquela conversa não tinha acabado, e algo dentro dele dizia que problemas estavam por vir. 3 dias depois, Mariana recebeu uma ligação, número desconhecido. Ela atendeu. Seu irmãozinho pegou dinheiro de novo. A voz do homem da cicatriz. 5.000. Alguém tem que pagar. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Isso não é verdade. Ele prometeu. A gente não liga para promessas. Liga para o dinheiro. Você sabe onde nos encontrar. A ligação caiu. Mariana estava tremendo. Ela ligou imediatamente para o número que tinha decorado. Ricardo atendeu no segundo toque. Mariana, tá tudo bem? Os agiotas. Eles ligaram. Dizem que meu irmão deve 5.000. Onde você tá? Saindo da lavanderia. Fica aí, não sai sozinha. Eu tô indo. 15 minutos depois, Ricardo chegou. Mariana entrou no carro, as mãos ainda tremendo. Não pode ser verdade. Tiago jurou que nunca mais. A gente vai resolver isso agora. Ricardo dirigiu direto para a casa de Mariana. Tiago estava na porta fumando. Quando viu o carro parar, jogou o cigarro fora. Ricardo saiu, foi direto nele. Você pegou dinheiro de novo? Tiago abaixou a cabeça. Eu precisava pagar umas contas. E meteu sua irmã em perigo de novo. Eu não sabia que eles iam... Eles sempre vão atrás dela. Mariana explodiu. Porque eu trabalho, eu pago. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Escuta aqui. Segunda-feira, 8 da manhã, você vai estar na Almeida Tech, setor de almoxarifado. 1.500 por mês. Você vai trabalhar e aprender responsabilidade. Você falta um dia, tá demitido, entendeu? Tiago arregalou os olhos. Você tá me dando emprego? Tô te dando uma chance, não estraga. Ricardo pegou o celular e ligou para um número. Marcelo, é o Ricardo Almeida, preciso de um favor. Uns caras cobrando dívida de forma ilegal, ameaçando uma funcionária minha. Pode dar um jeito nisso para mim? Pausa enquanto ouvia. Perfeito. Eles não vão incomodar mais ninguém. Obrigado. Desligou e olhou para Mariana. Resolvido. Os agiotas não vão voltar. Como você... Tenho contatos. Deixa comigo. Ele entrou no carro e foi embora. Mariana ficou na calçada, processando. Ricardo tinha resolvido tudo em minutos. Tinha dado emprego para o irmão dela. Tinha protegido ela de novo. E algo quente cresceu no peito dela. Algo que parecia muito com amor. No sábado de manhã, alguém tocou a campainha. Mariana abriu a porta. Era Helena.
Mariana, né? Eu sou Helena, cunhada do Ricardo. Posso entrar? Mariana hesitou, mas deixou entrar. Helena olhou ao redor da casa simples. Café? Não, obrigada. Não vou demorar. Elas sentaram. Helena cruzou as pernas, o rosto gentil, mas os olhos frios. Eu vim porque estou preocupada com o Ricardo. Ele perdeu minha irmã há pouco tempo. Foi muito difícil. Ele ficou frágil. E eu sei que vocês têm conversado bastante. A gente conversa sim. Olha, eu entendo. Ele é generoso, quer ajudar. Minha irmã sempre dizia isso. Mas ele também está vulnerável. Às vezes, pessoas nessa situação se apegam a quem mostra atenção. Você entende o que eu estou dizendo? Mariana sentiu o estômago apertar. Eu não estou me aproveitando dele. Não, ele pagou sua dívida. Deu emprego para o seu irmão. Isso não é um pouco conveniente? Eu não pedi nada disso. Mas aceitou. Helena se inclinou. Olha, de mulher para mulher. Qualquer pessoa que se importasse de verdade com ele respeitaria o luto. Daria espaço. Deixaria ele se recuperar sem confundir as coisas. Você quer causar mais dor para um homem que já sofreu tanto? As palavras cortaram fundo. Acho melhor você sair. Helena se levantou. Calma. Pensa no que eu disse. Se você realmente se importa, você sabe o que fazer. Ela saiu. Mariana ficou parada, as palavras ecoando na cabeça. E se Helena tivesse razão? E se Ricardo estava só confundindo carência com outra coisa? Na segunda à noite, Mariana evitou o 10º andar. Limpou os outros andares, conversou com as colegas, fez tudo certo. Menos ir ver Ricardo. No 10º andar, Ricardo esperou a noite inteira. Ela não apareceu. Helena tinha um plano. Na quarta à noite, ela entrou no prédio às 9h30. Acenou para o segurança. Boa noite, seu Marcos. Trouxe jantar para o Ricardo. Pode subir, dona Helena. Ela subiu para o 10º andar. O corredor estava vazio. Ricardo não estava no escritório. Helena foi direto à gaveta onde ele guardava as coisas de Laura. Pegou um par de brincos de ouro, guardou na bolsa, esperou escondida numa sala até a equipe de limpeza chegar. Viu Mariana passar com o carrinho. Esperou ela entrar numa sala. Então, rápida, foi até o carrinho e escondeu os brincos no fundo, entre os produtos. Voltou para a sala, esperou e saiu naturalmente. Ah, Ricardo! Ela fingiu surpresa ao vê-lo saindo do elevador. Deixei aquele documento na sua mesa. Que documento? Do inventário da Laura. Você pediu semana passada. Eu não pedi. Claro que pediu. Bom trabalho, não fica até tarde. Ela saiu com um sorriso. Nos dias seguintes, Helena voltou, sempre com desculpas, sempre plantando coisas, documentos amassados na lixeira, papéis importantes caídos atrás do arquivo. Na sexta, ela foi ao RH. Maurício, posso falar com você? Claro, dona Helena, senta. Olha, eu não sei se devo falar, mas tô preocupada. Semana passada teve uns homens aqui, agiotas, atrás de uma funcionária. A Mariana, do turno da noite. Mas o Ricardo já resolveu essa situação. Os homens não vão voltar. Só queria que você soubesse que ela teve esse tipo de problema no passado. E ela passa muito tempo no escritório do Ricardo. Às vezes conversando até tarde. Não acha estranho? Ele está vulnerável. Ela teve dívidas. Só quero ter certeza que está tudo bem. Entendo sua preocupação. Vou investigar. Obrigada. Só não quero que ninguém se machuque. Helena saiu satisfeita. Na segunda de manhã, Mariana foi chamada ao RH. Mariana, senta. Preciso te fazer umas perguntas. Ela sentou nervosa. Aconteceu algo? Você tem conversado muito com o Sr. Almeida. Por quê? Ele é educado. A gente conversa às vezes. Só educado? Ele não te ajudou financeiramente? Mariana ficou vermelha. Ele me deu uma carona uma vez. Ajudou meu irmão. Maurício e o diretor jurídico trocaram olhares. Algumas coisas sumiram do escritório dele.
Você limpa lá todo dia. Vocês estão me acusando de roubo? Só investigando. Você se importa se a gente revistar seu carrinho? O estômago dela afundou. Podem revistar. Eu não tenho nada. Foram até o 10º andar. Maurício começou a revisar o carrinho. Produtos, panos, sacos de lixo. E então, no fundo, ele encontrou os brincos de ouro. Isso é seu? Mariana olhou, a boca aberta. Não, eu nunca vi isso. Esses brincos eram da esposa do Sr. Almeida. Como foram parar aqui? Eu não sei. Alguém colocou. Quem colocaria? Eu não sei, mas não fui eu. Ricardo saiu do escritório. Viu a cena. Maurício segurando os brincos. Mariana com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? Senhor Almeida, encontramos os brincos no carrinho da Mariana. Ricardo olhou para os brincos. Depois para Mariana. Ricardo, eu juro, não fui eu. Ele ficou em silêncio por um momento longo. Depois se virou para o gerente. Revisem as câmeras de segurança. Todas. Das últimas 2 semanas. Antes de acusar alguém, eu quero ver as gravações completas. Sala de segurança. Ricardo, Mariana, Maurício, diretor jurídico, técnico de TI. Mostre as gravações do meu escritório. Últimas 2 semanas. O técnico passou em velocidade acelerada. Dias de imagens, tudo normal. Até que apareceu Helena, sozinha, abrindo a gaveta, pegando algo e colocando na bolsa. Para, volta. A imagem mostrou claramente Helena pegando os brincos. Silêncio pesado. Continue. Minutos depois, Helena apareceu de novo. Foi até o carrinho de Mariana. Colocou algo dentro rapidamente. Meu Deus, Maurício murmurou. Mostre os outros dias. Mais imagens. Helena entrando no escritório, mexendo em coisas, plantando evidências. Helena conversando com Maurício no RH. Cada cena era um soco. Ricardo se virou para Mariana. Ela estava chorando em silêncio. Me desculpa. Eu devia ter acreditado em você desde o começo. Senhor Almeida, pedimos desculpas. Convoquem uma reunião. Todos nós e a Helena. Agora. São 10h30 da noite. Eu não me importo. Liguem para ela. Digam que é sobre a Laura. Ela vem. 40 minutos depois, Helena chegou. Ricardo, o que aconteceu? Senta. Ela sentou, olhando confusa. Viu Mariana e algo passou pelo rosto dela. Medo. Do que se trata? A gente descobriu quem pegou os brincos da Laura. Ricardo girou o notebook. Na tela, Helena pegando os brincos. Todo o sangue saiu do rosto dela. Eu posso explicar. Explica. Explica por que você roubou as joias da sua própria irmã. Explica por que botou a culpa numa inocente. Eu não estava tentando destruir. Eu estava tentando te proteger. Proteger de quê? Dela. Helena apontou para Mariana. Dessa mulher que apareceu do nada. Você tem dívidas com agiotas, ela tem. De repente ele está pagando tudo, dando emprego para o irmão, ficando até tarde. Você não vê que ela está se aproveitando? Ela não está se aproveitando de nada. Você que está manipulando tudo. Helena se levantou, as mãos tremendo. Faz 1 ano e meio, Ricardo, e você já está com outra. Esqueceu dela tão rápido? Eu nunca vou esquecer a Laura. Nunca. Mas ela também não ia querer que eu ficasse preso ao passado pro resto da vida. Você pertence à memória dela. Se você seguir em frente, se você amar outra pessoa, é como se ela morresse de novo. Ricardo deu um passo em direção a ela. Helena, você precisa de ajuda profissional. Você transformou luto em obsessão. Eu só não quero perder você também. Você é tudo que sobrou dela. Você não vai me perder, mas precisa me deixar viver. Ricardo se virou para o diretor jurídico. Eu quero Helena banida daqui. Se ela aparecer, chamem segurança. Ele pegou os brincos da mesa. E guardem isso de volta no meu escritório, no lugar certo dessa vez. Ricardo, não. E Helena, eu não quero mais suas visitas. Não quero suas ligações.
Você mentiu, manipulou, sabotou uma inocente. Eu não posso confiar em você. Não agora. Talvez nunca mais. Helena soluçou. Por favor, sai. Agora. Helena olhou ao redor. Ninguém ia defendê-la. Pegou a bolsa e saiu, a cabeça baixa. Quando a porta fechou, Ricardo se virou para Mariana. Me desculpa, por tudo, por ter duvidado mesmo que por um segundo. Você não sabia. Eu deveria saber. Ele deu um passo em direção a ela. Você quase perdeu seu emprego por minha causa. Foi acusada de roubo. Humilhada. Então eu vou te dar uma escolha. Você pode continuar aqui, mesma posição, ou eu te ajudo a conseguir outro emprego em outra empresa, com boas referências, sem vínculo comigo. Você escolhe. Mariana pensou por um longo momento. Eu fico. Ricardo sentiu algo quente no peito. Tem certeza? Tenho. Eu não fiz nada errado e eu não vou deixar ninguém me fazer sentir que fiz. Ele sorriu. Você é forte. Eu sei. E naquele momento, Ricardo percebeu. Ele não estava só voltando a sentir. Ele estava se apaixonando. Quando Helena saiu, Ricardo ficou parado, as mãos tremendo. Maurício e o diretor jurídico trocaram olhares. Senhor Almeida, precisa de algo? Sim, que vocês saiam, menos a Mariana. Os dois saíram rápido. A porta fechou. Ricardo e Mariana ficaram sozinhos. O silêncio pesava. Ricardo, deixa eu falar. Ele se virou para ela. Eu confiei nela, por anos. Ela era família, e ela fez isso. Quase destruiu você. E eu, por um segundo, quando vi aqueles brincos, a voz dele quebrou. Mariana se aproximou. Você não acreditou? Você pediu para ver as câmeras. Mas eu hesitei. Qualquer pessoa hesitaria. Eram evidências. Ricardo passou a mão pelo rosto. Ela era tudo que sobrou da Laura. E agora eu perdi isso também. Você não perdeu a Laura. Mariana colocou a mão no peito dele. As memórias estão aqui. Você só perdeu alguém que estava te prendendo. Ele olhou para a mão dela. Sentiu o calor. O coração batendo. Como você faz isso? Faço o quê? Me faz sentir que vai ficar tudo bem. Ela sorriu. Porque vai. Talvez não hoje, mas vai. Ricardo colocou a mão sobre a dela. Mariana, faz semanas que eu estou tentando entender o que eu sinto. E não é confusão. Ela colocou o dedo nos lábios dele. Não, ainda não. Suas emoções tão bagunçadas. Você acabou de descobrir que a Helena te traiu. Eu não quero que você diga algo agora e se arrependa depois. Eu não vou me arrepender. Você não sabe, e eu também não. Ela abaixou a mão. Ricardo, a Helena me fez questionar tudo. Me fez pensar que você estava só carente. Talvez a gente precise de tempo para ter certeza. E se eu já tiver certeza, então você vai continuar tendo certeza daqui a um mês. Ele queria argumentar, mas sabia que ela tinha razão. Você tem razão, como sempre. Nem sempre, mas dessa vez tenho. Ela criou distância. Vou terminar meu turno. Você devia ir para casa, descansar. E Ricardo, em alguns meses, quando eu terminar a faxina aqui, vou fazer um processo seletivo interno, pro administrativo. Quero crescer por mérito próprio. Você vai conseguir, tenho certeza. Mariana, a gente conversa quando as coisas se acalmarem. Ela parou na porta. E Ricardo, obrigada por me defender, por acreditar em mim. Isso significa tudo. Ela saiu. Ricardo ficou sozinho, a mão no peito, sentindo o coração que ela tinha acordado. 3 dias depois, Ricardo foi ao cemitério. Fazia meses que não ia. Não sabia por que tinha ido. Só sentiu que precisava. O túmulo de Laura era simples. Mármore branco com o nome, as datas, uma frase. Viveu amando e foi amada. Ele se ajoelhou. Oi, amor. Faz tempo, né? A voz saiu baixa. Desculpa, eu não sabia o que dizer. Ainda não sei. O vento soprou suave.
A Helena fez coisas terríveis. Mentiu, manipulou. Tudo porque não consegue me deixar seguir em frente. E eu sei que você não ia querer isso. Respirou fundo. E eu conheci alguém, Mariana. Ela me fez sentir de novo. Pela primeira vez desde que você se foi, eu senti. E eu sei que você ia gostar dela. Ela é forte, trabalha duro, cuida da família. As lágrimas começaram. Mas eu me sinto culpado. Como se amar outra pessoa significasse que eu não te amei o suficiente. É ridículo, eu sei. Limpou as lágrimas. Eu só queria saber se está tudo bem. Se você me perdoa por querer seguir em frente. Se você entende que eu sempre vou te amar, mas que eu preciso viver. Silêncio, só o vento. E então ele ouviu a voz de Laura na memória. Não era real, mas era clara. Para de ser bobo, Ri. Você acha mesmo que eu ia querer você sozinho pro resto da vida? Vive, ama de novo. Ricardo sorriu através das lágrimas. Eu te amo, sempre vou amar, mas tá na hora de te deixar ir. Ele beijou os dedos e tocou a lápide. Tchau, amor. Quando saiu, sentiu paz pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, esperou Mariana no escritório. Posso falar com você? Ela entrou. Eu fui no cemitério hoje, visitar a Laura. Mariana ficou quieta. E eu percebi uma coisa. Eu estava carregando culpa, como se sentir algo por você fosse traição. Mas não é. Ela ia querer que eu fosse feliz. E você me faz feliz. Ricardo, eu sei que você pediu tempo. E eu respeito. Mas eu precisava dizer que tenho certeza do que sinto. Não é confusão, não é carência, é real. E eu vou esperar o tempo que você precisar. 1 mês, 6, não importa. Você vale a pena. Mariana tinha lágrimas nos olhos. Eu também tenho certeza. Já tinha faz tempo, só estava com medo. Medo de estragar tudo. Eles sorriram. Então a gente tá nessa juntos? Ele perguntou. A gente tá. Ele se aproximou devagar. Posso te beijar? Pode. Ricardo colocou a mão no rosto dela. Ela se inclinou para frente e se beijaram. Foi suave, doce, cheio de promessas. O tipo de beijo que marca um começo. Quando se separaram, estavam sorrindo. Isso foi... foi. Mariana riu e o som encheu o escritório. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se sentiu completamente vivo. No sábado de manhã, Ricardo foi até a casa que tinha construído com Laura. Era linda. 3 quartos, jardim grande. Ele e Laura tinham planejado cada detalhe. Mas desde o acidente, Ricardo não conseguia voltar. Tinha ficado fechada, vazia, esperando. Agora ele estava na frente do portão, chaves na mão, coração batendo. Entrou. O jardim estava cheio de mato. As plantas que Laura cuidava estavam selvagens. Abriu a porta. Cheiro de casa fechada. Poeira, mofo, tempo parado. Foi até a janela e abriu as cortinas. Luz do sol invadiu a sala, revelando a poeira no ar. Caminhou pela casa. A cozinha onde Laura fazia panquecas, o escritório com livros empoeirados, e então o quarto do casal. Esse era o mais difícil. O lugar onde tinham dormido juntos, planejado o futuro. Entrou devagar. A cama estava arrumada. Foto deles na lua de mel na mesa de cabeceira. Ricardo pegou a foto. Laura sorrindo na praia. Eu sinto sua falta, todo dia, mas eu tô aprendendo a viver com isso. Colocou a foto de volta. Então começou a arrumar. Abriu janelas. Trocou lençóis. Organizou as roupas de Laura com cuidado. Não ia jogar fora, mas ia guardar com carinho, não com dor. Passou horas limpando. Cortou a grama. Regou as plantas vivas. Quando terminou, a casa estava diferente. Ainda tinha as lembranças de Laura. Mas não era mais um mausoléu. Era uma casa de novo. Sentou no sofá, cansado, mas satisfeito. Essa casa tinha sido construída com amor. E Laura ia querer que continuasse sendo um lar. Pegou o celular e ligou para Mariana.
Oi, oi, tudo bem? Tô na casa que construí com a Laura. Passei a manhã limpando e eu tava pensando, você quer vir aqui, conhecer? Silêncio. Você tem certeza? É muito especial. É por isso que eu quero que você veja, porque você faz parte da minha vida agora. Quero que você conheça tudo sobre mim. Eu adoraria. Quando? Hoje à tarde? 2 horas? Tá bom. Quando desligaram, Ricardo sorriu. Ele estava pronto para misturar o passado com o presente, pronto para viver de verdade. Ricardo buscou Mariana às 2 da tarde. Ela estava com um vestido simples de flores. Quando entrou no carro, ele viu que ela estava nervosa. Tá tudo bem? É só... Nunca fui na casa de alguém tão diferente de mim. Seja você mesma. Chegaram na casa. Mariana olhou impressionada. É linda. Vem. Ele mostrou a casa rapidamente. Contou algumas histórias. Mariana ouviu em silêncio, olhando as fotos com cuidado. Ela parece ter sido incrível, disse, olhando uma foto de Laura. Era. Cheia de energia, de planos. Você sente falta? Sinto. Mas não do jeito que sentia antes. Antes paralisava. Agora é uma saudade suave. Dói, mas não me impede de viver. Foram para o jardim. Laura plantou quase tudo aqui. Rosas, jasmim, lavanda. Mariana se ajoelhou perto de uma roseira meio morta. Essa ainda pode ser salva. Precisa de poda e água. Mas volta. Você entende de plantas? Minha mãe sempre teve jardim. Mesmo morando numa casa humilde, fazia questão de ter flores. Dizia que beleza não depende de dinheiro. Sua mãe parece ser sábia. Eu quero conhecer ela. Mariana ficou vermelha. Mesmo? Mesmo. Você conheceu a Laura através das fotos. Quero conhecer a Dona Célia pessoalmente. Então vamos. Agora. Agora? Se a gente marcar depois, vou ficar nervosa a semana toda. Foram para a casa de Mariana. Dona Célia estava assistindo novela. Mãe, quero te apresentar alguém. Esse é o Ricardo. Dona Célia se levantou. 60 anos, magra, cabelo grisalho, mesmo sorriso de Mariana. Ricardo estendeu a mão, mas ela o puxou num abraço. Então você é o rapaz que salvou minha filha. Senta, vou fazer café. Não precisa... Não é incômodo. É educação. Ela voltou com café e bolo de fubá. Serviu todos e se sentou olhando Ricardo com olhar de mãe. Então, Ricardo, Mariana me contou que você ajudou ela. É verdade? Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, a maioria fecha os olhos e segue em frente. Você parou. Isso diz muito sobre você. A Mariana merecia ser ajudada. Ela trabalha duro, cuida de todos. É incrível. Dona Célia sorriu. É mesmo, desde pequena. Sempre cuidando dos outros antes dela. Às vezes me preocupo que ela esqueça de viver. Mãe, é verdade, filha. Ricardo olhou para Mariana. Dona Célia, a Mariana não só cuida dos outros, ela inspira, me inspirou, me fez querer ser melhor, e eu pretendo retribuir. Quero que ela tenha tempo para viver, para ser feliz. Dona Célia olhou para ele, depois para a filha, depois de volta para ele. Você gosta da minha filha? Gosto, muito. E você, filha? Mariana ficou vermelha. Gosto, muito. Dona Célia assentiu devagar. Ficou em silêncio por um momento, como se pesasse algo. Então olhou direto nos olhos de Ricardo. Vocês vêm de mundos diferentes. Você sabe disso, né? Sei. E a vida não é filme. Essas diferenças podem trazer problemas. Podem, mas a gente enfrenta juntos. Dona Célia assentiu de novo, satisfeita com a resposta. Tá bom então, agora come esse bolo que fiz de manhã. Nesse momento, Tiago chegou do trabalho. Viu Ricardo e parou. Oi, Ricardo. Oi, Tiago. Como tá o trabalho? O garoto olhou para o chão. Tá bom. E eu queria...
Ele respirou fundo e olhou para Mariana. Mana, me desculpa por tudo, pela dívida, pelo perigo que te coloquei. Você sempre cuidou de mim e eu só te dei problema. Mas eu juro que tô mudando. Tô trabalhando, pagando minha parte. Vou ser alguém que você pode ter orgulho. Mariana se levantou e abraçou o irmão. Os dois ficaram assim por um momento, sem dizer nada. Mãe, eu sempre tive orgulho de você, Tai. Só estava esperando você ter orgulho de si mesmo. E agora vejo que você está no caminho certo. Eu estou tentando. Todo dia no almoxarifado eu lembro do que o Ricardo falou, sobre responsabilidade. E eu juro que não vou decepcionar você de novo. Ficaram ali por 2 horas, conversando, rindo, comendo bolo. Quando foram embora já era noite. No carro, Mariana olhou para Ricardo. Obrigada. Por quê? Por conhecer minha família, por não ter vergonha de onde eu venho. Eu nunca teria vergonha. Eu tenho orgulho de você. Ele levou ela para casa. Na porta, beijou ela de novo, devagar, sem pressa. Até amanhã? Até amanhã? Ela entrou. Ricardo voltou para o carro, o coração cheio. 3 meses depois, tudo mudou. 6 meses se passaram desde aquela noite no banheiro. Mariana não trabalhava mais como faxineira. Tinha passado no processo seletivo interno e agora trabalhava no administrativo da Almeida Tech, além de estudar à noite no curso técnico. Ainda ajudava na lavanderia aos finais de semana quando a mãe precisava. A vida tinha mudado. Ricardo tinha voltado a morar na casa que construiu com Laura. E Mariana passava os fins de semana lá. Aos poucos, eles construíam uma vida juntos. Numa sexta à noite, Ricardo chegou na casa de Mariana com uma sacola. Dona Célia abriu a porta. Oi, meu filho, entra. A Mariana está se arrumando. Na verdade, Dona Célia, eu queria falar com a senhora primeiro. Ela parou, olhou para ele com aquele olhar de mãe que vê tudo. Senta aqui. Ricardo se sentou, as mãos suando. Dona Célia, faz 6 meses que eu e a Mariana estamos juntos. E nesses meses, ela mudou minha vida completamente. Eu acordo querendo ver ela, durmo pensando nela, e eu não consigo imaginar meu futuro sem ela ao meu lado. Tirou uma caixinha da sacola. Então eu vim pedir sua bênção, para pedir ela em casamento. Abriu a caixinha, um anel simples de ouro branco com um diamante pequeno, delicado, bonito. Dona Célia ficou em silêncio. Depois, lágrimas começaram a cair. Você tem certeza disso, menino? Vocês vêm de mundos muito diferentes. Tenho certeza, e a gente vai enfrentar as diferenças juntos. Minha filha trabalhou duro a vida inteira, sofreu muito. Você promete que vai cuidar bem dela? Prometo. Com minha vida. Dona Célia sorriu através das lágrimas. Então você tem minha bênção. Bem-vindo à família. Nesse momento, Mariana saiu do quarto. Mãe, você viu minha... Parou ao ver os dois. O que aconteceu? O Ricardo quer falar com você, filha. Vou deixar vocês sozinhos. Dona Célia entrou no quarto. Mariana sentou nervosa. Ricardo se ajoelhou na frente dela. O que você está fazendo? Mariana, quando você entrou correndo naquele banheiro, você invadiu meu coração. Eu estava morto por dentro, mas você me trouxe de volta. Você me ensinou que é possível amar de novo, ser feliz de novo. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Abriu a caixinha. Casa comigo? Mariana estava chorando. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou num beijo longo e profundo. Dona Célia saiu do quarto chorando também. Minha filha vai casar. Tiago apareceu da cozinha e abraçou a irmã. Parabéns, mana. Era o tipo de momento que marca uma vida para sempre. Marcaram o casamento para dali a 3 meses. Tempo suficiente para organizar tudo sem enlouquecer. Nesse meio tempo, a vida continuou. Mariana trabalhava no administrativo durante o dia e estudava à noite. Ricardo tocava a empresa. Mas sempre arranjava um tempo um para o outro. Aos fins de semana, Mariana ia para a casa dele.
Aos poucos trouxe suas coisas, roupas, livros, plantas. A casa que era só de Ricardo começou a virar a casa dos dois. Numa tarde de domingo, eles estavam no jardim. Mariana podando as roseiras que Laura tinha plantado, Ricardo cortando a grama. "Essas rosas vão ficar lindas de novo", ela disse, examinando os galhos. "Só precisavam de cuidado. Igual a mim." Ela olhou para ele e sorriu. "É, igual a você." Quando terminaram, sentaram na varanda. Ricardo puxou ela para o colo. "Você já pensou em como vai ser, depois que a gente casar, morar aqui de verdade?" "Penso todo dia. E eu tô pronta. Pronta para construir uma vida com você." Eles se beijaram devagar, saboreando o momento. Na semana seguinte, foram escolher o vestido. Mariana experimentou 5. Quando colocou o 6º, Ricardo parou de respirar. Era simples. Renda delicada, corte reto, elegante sem exagero. Esse. Mariana olhou no espelho. Viu a noiva refletida ali. Não a faxineira cansada, a noiva feliz. Então é esse. Uma semana antes do casamento, Ricardo teve uma insônia. Acordou no meio da noite pensando em todos os detalhes, se tudo ia dar certo. Não era dúvida sobre casar, era só a ansiedade normal de noivo. Pegou o celular e mandou mensagem para Mariana. "Tá acordada?" Segundos depois ela respondeu. "Agora tô. Tudo bem?" "Só ansioso. Falta uma semana." "Eu também tô ansiosa, mas do tipo boa." "A gente vai ficar bem. Eu sei. Te amo. Te amo também. Agora dorme." Ele sorriu e conseguiu voltar a dormir. O dia chegou. Sábado de sol. O jardim estava lindo, com flores brancas e cor-de-rosa, cadeiras em fileiras, um altar simples decorado com tecidos leves. Não tinha mais de 50 pessoas, mas eram as certas. Ricardo estava no quarto se arrumando, nervoso. Ajeitava a gravata pela 10ª vez. Dona Célia bateu na porta. "Posso entrar?" "Claro, Dona Célia." Ela entrou e o abraçou. "Obrigada por amar minha filha. Eu que agradeço por ela existir." Do outro lado, Mariana olhava no espelho. Vestido perfeito. Cabelo preso. Buquê de rosas brancas. Dona Célia chegou, já chorando. "Minha filha tá tão linda." "Mãe, para de chorar, senão eu vou começar também." "Eu não consigo. Você trabalhou tanto, sofreu tanto. E agora tá aqui, prestes a casar com um homem maravilhoso." Tiago apareceu na porta. "Mana, tá na hora." Mariana respirou fundo. "Tô pronta." A música começou. Ricardo estava no altar, o coração quase saindo pela boca. E então viu ela. Mariana caminhando, Tiago do lado, o vestido balançando suave, o sorriso no rosto. Perfeita. Quando chegou no altar, Tiago beijou a irmã e colocou a mão dela na de Ricardo. "Cuida bem dela." "Sempre." O celebrante começou. "Ricardo, você aceita Mariana como sua esposa?" "Eu aceito." "Mariana, você aceita Ricardo como seu esposo?" "Eu aceito." "Troquem as alianças." Ricardo colocou a aliança no dedo dela. Mariana no dele. "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Eles se beijaram, longo, intenso, cheio de amor. Os convidados aplaudiram, alguns choraram, todos sorriam. De longe, escondida atrás de uma árvore, Helena observava. Ela tinha vindo. Não teve coragem de entrar, mas precisava ver. E vendo os dois tão felizes, Helena finalmente entendeu. Ela tinha estado errada. Ricardo não pertencia ao passado. Ele pertencia ao futuro. E esse futuro era com Mariana. A festa estava animada quando Mariana viu alguém se aproximando. Helena. Mariana olhou para Ricardo do outro lado do jardim. Ele também tinha visto. Ela fez um gesto. "Deixa comigo." Foi até Helena, que parou a alguns metros da festa. "Oi? Oi, Mariana. Desculpa aparecer. Eu sei que não sou bem-vinda, mas eu precisava ver ele feliz."
Helena tinha lágrimas nos olhos. Passei meses em terapia e eu percebi que estava errada. Minha irmã ia querer ele feliz. E vejo que ele é, com você. Mariana ficou em silêncio, processando. Você me machucou muito, Helena. Quase destruiu tudo. Eu sei. E vou carregar isso pro resto da vida. Só queria que você soubesse que tô tentando ser melhor. Mariana assentiu devagar. Então continua tentando. Para você mesma, não por ele. Vou tentar. E... parabéns. Vocês merecem ser felizes. Ela foi embora. Mariana voltou para a festa. Ricardo veio até ela. O que ela queria? Pedir desculpas. Dizer que está em terapia. E você acredita? Acho que sim. Ela parecia diferente. Eu espero que ela encontre paz, mas ela não pode fazer parte da minha vida, não depois de tudo. Eu sei. E ela sabe também. Ele abraçou Mariana. Vem, é nosso dia. Dançaram, riram, comemoraram, e quando a noite caiu, saíram escondido, pro início da vida deles juntos. 2 semanas depois, eles estavam numa praia simples no litoral norte. Lua de mel. Uma pousada pequena. O som do mar. Deitados na areia, olhando as estrelas, mãos entrelaçadas. Você tá feliz? Ele perguntou. Muito. E você? Mais do que imaginei que podia ser de novo. Silêncio. Só as ondas. Se eu não tivesse entrado naquele banheiro errado, Mariana disse, nada disso teria acontecido. É verdade. Então, de um jeito estranho, a gente tem que agradecer por aquele dia. Eu agradeço todo dia. Eu também. Na semana seguinte, voltaram para casa. A casa que era de Ricardo e Laura, agora era de Ricardo e Mariana. O passado e o presente convivendo em paz. Numa noite, já deitados, Mariana falou, sabe aquele quarto que a gente deixou vazio? O que ia ser quarto de bebê? Sei. A gente não precisa ter pressa. Mas um dia, quando a gente estiver pronto, eu quero encher aquele quarto de vida. Quero ter uma família com você. Ricardo a puxou para perto. Eu também quero. Quando a hora chegar, a gente vai estar pronto. Juntos. Sempre juntos. Eles adormeceram abraçados, sonhando com o futuro. Um futuro cheio de possibilidades, de amor, de vida. Porque o coração de Ricardo, que tinha parado de bater há tanto tempo, agora batia forte de novo. E ia continuar batendo. Para sempre. Gostou dessa história? Você acha que Helena teve o que mereceu? Acha que Ricardo e Mariana merecem essa felicidade? Me conta nos comentários. Até a próxima história.